Obrigada aí pela presença de todos. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física e eu criei esse Instagram, preparei 50 mais para inspirar e incentivar pessoas a serem mais fisicamente ativas. Tenho feito algumas lives, várias, por sinal, convidado profissionais de referência nas suas áreas para vir aqui bater um papo sobre algum tema que é de interesse da saúde, da atividade física e da longevidade. Hoje nós convidamos a Sueli Sato, ela vai falar sobre a importância da boa postura da infância à vida adulta. Sueli, muito obrigada por você ter aceitado a fazer essa live e eu gostaria que você se apresentasse. Ai, Gorete, é um prazer muito grande estar aqui. Eu te acompanho. Eu acho você muito criativa, faz coisas sem quase auxílio de nada e mistura dança com treinamento funcional, um monte de coisa. Eu acho muito legal. E eu vejo que muitas pessoas fazem, acompanham de casa fazendo, porque é muito fácil, né, de estar te acompanhando. E, embora sejam exercícios muito bons, são fáceis de fazer, né? Acho E, que era esse o seu objetivo, para estimular as pessoas a treinarem, né? Não complicar, não sim, é? sim, isso mesmo. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu currículo para a gente conhecer melhor profissionalmente. Sim, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho há mais de 40 anos com coluna e postura. Comecei com neuro, com crianças, né? E ao longo desses anos fui trabalhando com todas as faixas etárias. E hoje estou tentando, como a sua iniciativa, por exemplo, é que treinem sem complicar, a minha é que previnam um problema postural no adulto, tá? Então, eu acho importante eu retroceder ao meu trabalho de desenvolvimento motor normal, que muitas coisas acontecem por ali, de falhas que acabam tendo durante a vida, né? E vão se complicando lá para frente, né? Sim. Mas hoje vamos falar da postura dos adultos, é isso? Da infância à vida adulta, que tem mais assim geral, né? Porque a pessoa começa com os problemas, às vezes, na infância, na adolescência e chega na vida adulta. Então, para a gente começar, eu gostaria de saber o que é postura. A postura é quando você tem um corpo que consegue se manter ereto, vencendo a ação da gravidade, né? A gravidade tem uma força perpendicular à Terra que nos puxa, né, para o centro da Terra. Sim, E quando a gente não tem uma postura boa, a gravidade vai te puxar torta, né? Então, você não está tendo, tem alguma coisa que está fazendo com que você deixe a força da gravidade vencer a sua manutenção do corpo. entendi. Então, a postura, ela requer um controle, né? Quando a gente fala em postura, desde que Suchá e Mézières revolucionaram o trabalho postural, é que diferenciou entre musculatura estática e dinâmica, né? Você, por exemplo, você trabalha muito com a musculatura dinâmica, né? Sim, Quando você promove movimentos. Ah, quando você perde a postura, é porque você perdeu o comprimento da musculatura estática. É familiar para todo mundo esses termos? sim, sim. Estática, parada, movimento, sim. Não, a diferença entre musculatura estática e dinâmica. Sim, E não sei se o pessoal que está assistindo, posso fazer um parênteses? pode. A musculatura
dinâmica, né? Você sabe, mas eu vou explicar para eles. É quando a gente trabalha a musculatura no sentido do comprimento. Você diminui o comprimento muscular quando você contrai. Então, o abdômen, os abdominais são dinâmicos, o bíceps, né? Tem algumas musculaturas que ficam entre estático e dinâmico, mas a musculatura, por exemplo, posterior de coxa, que tem que ter o alongamento completo para você ficar em pé, tá? A musculatura dorsal, que você tem que ter toda alongada. Quando você não tem, você vai ter uma má postura. Certo, entendi. E qual... Então, um trabalho postural para a gente vai trabalhar com toda a cadeia muscular estática. Certo. Por isso que não dá Através... para esperar no RPG que você vai ganhar força, que você vai ganhar trofismo muscular, né? Entendi. Qual a apesar de que você já antecipou, qual a função da postura? A função da postura correta é você manter os espaços articulares como eles são, fisiologicamente como são, e a musculatura estática no total comprimento. Né? Essa é a função. Aí você vai ter uma forma de vencer a ação da gravidade. Entendi. Certo. Quer dizer tem, que a postura não pode ter o... Como? A postura, então, para ter a função dela, esses espaços que você falou, eles não podem estar encurtados, eles têm que estar alongados. Isso. É por isso que a maioria dos trabalhos posturais são sem movimento. Você coloca a postura e a grande descoberta de ter melhorado o trabalho postural foi sim, saber da atuação da musculatura respiratória para a coluna em si e a postura toda. Entendi. Qual a importância de ter uma boa postura? A importância de ter uma boa postura? Sim. Se você vence a ação da gravidade, você não precisa estar fazendo força para se manter na posição correta. Certo. Concorda? Aí a gente vai, por exemplo, você está fazendo um trabalho mental. Você está no seu trabalho e você está sentada, né? Se você está com uma postura, logo você vai ficar cansada. Você não tem foco, porque o esforço que você faz, a energia que você gasta para se manter ereta, não vai tanta oxigenação para o cérebro. Você não tem foco, entendi. Você não tem concentração. Sei. Respondeu. Agora, nesse caso aí, então, a postura traz muitos benefícios, ter uma boa postura. E quais são esses benefícios de ter uma boa postura? Os benefícios seriam esses, né? De você ter uma qualidade de vida e toda vez que você precisar do corpo de uma forma que não precise se preocupar com ele, por exemplo, se você tiver num trabalho muito complicado, num computador, por exemplo, nesta hora, impossível você ficar prestando atenção no teu corpo. Se você já está com uma postura boa, você não vai ter que se preocupar com isso, desde que, claro, aí eu falo depois de tudo que a gente precisa organizar de ergonomia na vida da gente, né? Gente, entendi. Pessoal legal aqui, olha só. Sila, Solange. Tá. E você ainda não está me vendo?
Não, mas não se preocupe. Ô, Sueli, é o seguinte, então tem pessoas que trabalham às vezes ou fazem alguma tarefa dentro de casa e não ficam numa boa postura. Ela praticamente ela põe as costas quase que na parte que é para sentar. E nesse caso, essa pessoa ela precisa ter uma educação postural para poder reaprender a se colocar melhor em determinadas situações, né, no trabalho, ou quando for realizar uma tarefa. Então, qual a importância da educação postural? Olha, acho que como tudo o que a gente aprende, tudo que a gente vai aprender, a gente tem que partir de uma teoria, não é? Uma, uma teoria que você concorde, né? Você elege o profissional ou a pessoa que você confia que sabe sobre aquilo, né? E eu acho que aí você precisa. A educação vem de você saber o que é correto em primeiro lugar. E você colocar em prática à medida que você assimilou esse conhecimento. Certo. Né? Então, certo. Ou E aí, ler nesse caso, muito, ou procurar um profissional que trabalhe com isto, né? entendi. Já achando esse profissional aí, então, esse mesmo na vida adulta, é importante ter essa reeducação, vamos dizer, porque a educação postural, na verdade, a gente tem até na casa da gente, quando a mãe da gente fala assim, senta direito, levanta o corpo, então, isso é comum, os pais, a mãe corrigir a gente, mas quando a pessoa já está na fase adulta, aí a pessoa já criou alguns hábitos que fica difícil assistir televisão de uma forma que a postura não está boa. Então, assim, essa reeducação postural, ela é importante fazer mesmo na vida adulta? Sim. Olha, eu acho que não existe idade para você melhorar, né? Tenho clientes de 93, 94 anos, eu tenho clientes de 80, tenho crianças, atendo crianças e atendo bebês na fase de formação neurológica, né? Então, eu acho que não é uma coisa. Eu considero uma educação postural enquanto você está aprendendo. Depois que você já tem vícios posturais, você já adquiriu uma forma inadequada de se movimentar ou de ficar na posição, é uma reeducação postural, né? É como Certo. você aprender a dirigir pisando, por exemplo, na embreagem, num carro mecânico, por exemplo. Você pisa na embreagem o tempo todo. Para você tirar aquilo, você vai ter que toda hora lembrar de tirar o pé até perder o hábito. Então, a reeducação funciona dessa forma, né? Você vai, você vai trabalhar com o cliente, ele vai perceber e ele tem que lutar para não ficar no vício, né? Entendi. No vício E agora, postural. em que fase da vida deve começar essa educação postural? Desde que nasce. Nossa, interessante. É importantíssima essa fase de aprender a se sentar, aprender a. Ele está aprendendo. Se os pais tiverem noção para ensinar direito de uma forma correta, as crianças dificilmente têm problemas na primeira infância. Entendi. Eu fico muito triste quando eu atendo criança de 4 anos com os pés para dentro, porque ficaram em andador, né? Ou porque sentaram de uma forma incorreta. Os Certo. pais passaram desapercebido porque a criança anda, a criança corre, mas não é só isso que a gente quer, né? Sim.
Isso começa com os pais, né? Os pais é que tem que observar, né? Para Sim, poder até levar no especialista, né? a gente nasce sem saber nada, né? A gente precisa dos adultos ensinarem tudo para gente. E essa qualidade do ensino, não só na postura, como em tudo na vida, vai para o resto da vida, né? Sim, com certeza. E depois para reeducar é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Porque já tem os vícios, como você falou, né? Aí fica mais difícil. Eu, Sim. Sueli, eu lembrei agora de uma coisa. A criança, quando começa aquela fase de escola, que começa a carregar a mochila nas costas, isso aí afeta a postura? Ai, Gorete, eu particularmente eu acho o seguinte, a maioria das crianças vão com os pais ou com a perua até a escola. Pensa no período que eles carregam essa mochila. É pouquíssimo, não é? Claro que a hora que for carregar, é importante que seja simétrica a alça, não pega de um lado só, não puxa com uma mão só, né? Mas é muito raro hoje, a não ser no interior, a criança que vá a pé da escola que mora longe. Concorda? Sim, Muitas vezes é muito mais fácil os pais culparem uma mochila pesada do que perceber que a criança não está numa postura boa. entendi. Eu acho que é um agravante já do problema. Certo. É verdade. E não só mochila, né? Qualquer peso que esteja assim assimétrico, isso pode realmente causar algum problema na criança, né? Agora, nesse Eu caso, acho as que crianças. hoje, posso fazer um parênteses? Hoje, o problema maior não é a mochila, são as telas. É o celular. Sim, isso aí tem. É porque eu lembrei da mochila, porque eu moro aqui perto de um colégio, e é quase uma quadra aqui que eu moro perto, e aí eu vejo muitas crianças com mochila passando, entendeu? Por isso que eu lembrei da mochila, de observar isso. Mas a tela, claro, isso aí atualmente é o que realmente está causando muito problema de postura, né? Na cervical, de ficar com a cabeça assim baixa. Sim, e sentam de qualquer jeito para ver também, né? O pescoço nem tem como falar que não, né? É uma Verdade. judiação, Ninguém nem né? pode levantar o celular para ver, porque vem o cara na bicicleta e rouba o celular. Então é complicado. Fase A- a- difícil para os pais também, né? Agora, falando nessa má postura aí, o que que pode acarretar para o corpo essa má postura? A má postura, Sim, dependendo da idade, e um dos grandes problemas que eu recebo, poucas crianças até, para o que eu gostaria, eu recebo poucas crianças para tratamento, porque criança não tem dor. Precisa ser muito grave para ter dor. O problema. Geralmente tem um corpo que é flexível, então, de qualquer forma, é uma fase que a coluna não dói, né? Existe aquelas as famosas dores de crescimento que são questionáveis nos joelhos e tal das crianças, que não tem nada a ver com a dor da postura. é a dor do crescimento. Isso. E aí começa a entrar mais sintomas quando começam a entrar os hormônios. Começam a entrar mais rigidez, é uma outra vida, né? A partir da adolescência, Entendi. Aí né? que começa a surgir. Então, é muito mais fácil eles reclamarem de sintomas nesta fase. Mas, e também, assim, não houve, quando criança, a não ser no quadril, no joelho, em articulações menores do que
a coluna toda, dificilmente uma criança vai alterar, vai ter problema de coluna pela má postura, a não ser por acidente ou coisa assim. Entendi. Pela postura ser ruim, eles não vão ter ainda lesões na coluna. Isto começa mais tarde, né? Aí Sei. começa. Dali para frente já começa a alterar a coluna, sim. E o adulto, em geral, tem lesões de coluna tardias quando a postura é ruim e vem vindo, sabe lá eu desde quando. Porque muitas vezes eu pego um adulto de 50 anos, mas eu não sei o que ele fez para trás, né? Algumas coisas você consegue extrair, outras você não consegue. Certo. Então, daí Mas a quando importância... a história é sempre não cair, não quebrei nada, de repente a coluna começou a doer, isso vem de longa data. Entendo. Postura inadequada. Entendi. Daí a importância, né, Sueli, de fazer uma avaliação postural, né? E quando seria a época, a fase ideal da vida de fazer essa avaliação? Ou qualquer época é válido fazer? Sabe o que eu adoraria? Eu adoraria lá pelos 14 anos que tivesse na escola à disposição dos alunos uma avaliação postural. Sei lá, que tivesse fisioterapeuta lá que pudesse fazer uma avaliação postural uma vez só para a criança saber. Entendi. Não é? Seria interessante. A gente tinha um projeto aqui no Parque Trianon, que a gente chamava Caminhada com Segurança, que lá a gente fazia avaliação, o fisioterapeuta, né, fazia avaliação postural nos adultos idosos, né, então sempre tinha algum problema para ser avaliado. Mas Então, acho que nem avaliação física, às vezes, o educador físico não consegue fazer, né? Na sim, escola. é verdade. E deveria também existir, né? Certo. Eu acho que tem muito professor de educação física, tem toda a boa vontade, mas a própria grade do colégio não promove isso. Como você disse, seria bom ter um fisioterapeuta, né, avaliando. Sim. E mesmo vocês com a avaliação física de IMC e tudo mais, porque hoje tem criança muito obesa. Verdade. E isso afeta a Né? postura. O sobrepeso afeta. Afeta também. É um Entendi. agravante, né? É um agravante de É um uma agravante, postura. né? A gravidez também, né, afeta um pouco, porque desloca o centro de gravidade da gestante, né? Sim, as grávidas sempre devem ser acompanhadas, né? Antes, durante e depois. Sueli, agora chegando aqui na terceira idade, muitas pessoas que chegam na terceira idade perdem massa muscular. Essa perda de massa muscular, ela afeta a postura? Não diretamente a postura, eu diria. Eu acho que a massa muscular o idoso perde massa muscular. É fato, né? A gente não consegue mais tanta a hipertrofia da musculatura mais pelo ciclo da vida. Eu acho que o que mais altera o equilíbrio em si, né? Certo. Quando você não tem massa muscular, fica difícil você, além de ter um pouco, não é uma responsabilidade totalmente da parte neurológica, o equilíbrio, né? Quando a gente tem uns desequilíbrios, a gente tem que ter força muscular para voltar à posição, não é?
Exato. Então, é isso, nisto que eu acho que atrapalha mais, porque eu vejo, às vezes, pessoas muito magras, muito sem músculos, que não têm uma postura tão deficitária, Entendo. tá? Mas eu estou falando na terceira idade, porque às vezes a pessoa na terceira idade ela tem dificuldade de se manter em uma postura sentada, por exemplo, o corpo às vezes tende a cair assim para trás. Então, a perda muscular, junto com a idade, a perda do equilíbrio, ela não consegue ter esse controle da postura. Sim, mas aí é porque entra o sedentarismo, né? Aí é com você, Não sei, mas justamente porque né? perde massa muscular, às vezes a massa do abdômen, né, e não consegue ter aquele controle. Então, eu sei, Sim, mas mas, às vezes a mas lembra do que eu fisioterapia, falei no começo? Que a responsabilidade maior é da musculatura estática na postura, não da dinâmica. Não vai ser os abdominais que vão segurar a postura. Não vão os ser posteriores. os É posteriores, importante os que. fazer, olha, aqui está perguntando, é importante fazer musculação? Sim, independente de, né, Sueli? Nossa, a musculação é importantíssima na terceira idade, eu acho. Né? A musculação não só de academia, a musculação com peso do próprio Sim, corpo, como funcional, a musculação com aqueles halteres. da forma que conseguir, né? Sim, Acho que assim, em termos de manutenção da saúde, nós não nascemos para ficar tanto tempo sentado como a gente está. E eu não sei quantificar quantas horas eu fico sentada por dia, porque felizmente eu tenho um trabalho que é dinâmico. Eu sento, levanto, eu abaixo, eu levanto o paciente, eu trabalho descalça na minha sala, eu tenho esse privilégio. Eu não preciso ter um sapato me apertando o dia inteiro, né? E, e isso, quando você perde, o homem da caverna, com certeza não tinha problema postural. que se movimentava bastante. Movimentava o dia inteiro, ele não tinha encurtamentos. Ele precisava caçar comida, caçar mulher, fazer fogo, Precisava fazer sobreviver. isso, tudo ele tinha que buscar para sobreviver e ele não precisava fazer academia, não precisava fazer exercício artificialmente, né? Porque, na verdade, todo mundo acha chato fazer exercício porque é uma coisa que você tem que parar tudo que você está fazendo para fazer o exercício físico, Eu né? não diria Você parar tem que tudo, né? arrumar, não, não parar tudo, mas você tem que Eu arrumar um diria assim, lugar na sua agenda. você dedicar um tempo para você fazer o seu exercício, porque você vai estar cuidando de si mesmo. Então, eu não diria parar, porque aí dá a sensação assim, eu vou parar para fazer exercício. Não, Não é dentro, parar. não É, é, não é parar por isso. Eu digo assim, quase todo mundo quer trabalhar o tempo todo que está acordado. E aí acha que é perda de tempo. Uma hora que você vai, 2 horas por semana, por exemplo, que você vai deixar para exercício, né? Mas, é verdade. infelizmente, a gente tem que colocar isso. O Drauzio Varela fala muito disso. Infelizmente, gostando ou não gostando, a gente tem que introduzir pela saúde hoje, porque não tem outro jeito. Você não vai ter saúde se você não fizer exercício físico, né? Não só ele, como os profissionais de saúde todos estão Todo bastante mundo. empenhados em indicar a prática de atividade física. Depois que começaram a surgir os estudos na área, e aí os profissionais de saúde começaram a indicar isso nas próprias consultas. Hoje não tem um médico que você vê que ele não indique fazer atividade física. Por isso que nós que somos profissionais da área,
a gente tem que realmente incentivar, estimular e inspirar, né? Porque às vezes só falar, 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 tem que também ir para ação, mostrar. Que, por exemplo, no meu caso, eu fui para ação, fui mostrar para ver se inspirava mais pessoas a aderir à prática. Agora, voltando aqui para a postura, Sueli, os problemas de coluna, tipo escoliose, lordose, cifose, eles afetam a postura? Sim, a coluna tem, na verdade, a cifose e a lordose são curvaturas normais, né? A gente tem o sacro, vai subindo uma lordose lombar, cifose dorsal e lordose cervical. Foi assim que depois que a gente aderiu à postura bípede, a coluna se modificou para isto. Provavelmente não era assim, né? É verdade. De 4, a gente tinha a coluna mais redonda, sem tanta curva assim. Mas para poder ficar em pé, bípede, nós tivemos que ter essas curvaturas na coluna. Então, quando você tem uma acentuação da curvatura fisiológica normal ou uma retificação, que é 1000 vezes pior, vamos supor uma lordose, uma lombar reta, sabe? Bumbum reto junto com a lombar. Sei. E isso dá muita hérnia de disco. Ah, tá. Entendi. E isso é adquirido muito na postura sentada, né? Sim. Se você não tiver com a cadeira adequada, colocando os apoios para manter lordose lombar, sentar nos isquios direitinho, você é um candidato a ter problema de coluna, sim. Porque vai encurtar a posterior de coxa, panturrilha, vai encurtar musculatura do quadril e a lombar vai ser puxada para baixo. Se você fica sentado, sabe quem senta em cima do bumbum, assim? Em cima da... quase deitado com o bumbum? Sei. É isso, né? E acaba afetando a postura. Acaba dando lesão na coluna. Entendi. E isso afeta a postura, que a pessoa vai ter Sim. que compensar, né? A postura é visível que tá feia, né? É. Não tem como. Agora, Agora, o você... problema é o... Oi. Diga, pode dizer, o O problema é o... problema é as lesões que vêm da má postura, né? Que é uma Certo, judiação deixar chegar nisso. entendi. Sueli, quais as dicas para ter uma boa postura? Para ter uma boa postura? Bom, eu acho que desde pequeno é sempre bom os pais têm que olhar muito, ter conhecimento e olhar muito para o que vão fazendo as crianças, né? Não só esperando ver se tem dor ou não, né? E depois de adulto, a gente tem que tentar se colocar ergonomicamente bem, sentado, em pé. Precisa ter conhecimento do que é uma postura adequada mesmo, o porquê que você abaixa para pegar um objeto e a tua coluna fica redonda. Você não estica o posterior de coxa nem o quadril, e aí você tem que fazer com a coluna. A lombar não foi feita para fazer esse redondo. Entendi. E aí, insistindo nisso, né? É por isso que eu acho que dá trabalho, sim, você trabalhar, se posicionar direitinho, não sentar direitinho, mas precisa disto, porque aquilo que eu comentei no começo, que quando você está fazendo um trabalho mental, você não consegue mais prestar atenção no teu corpo. A cadeira É tem que te verdade. ajudar, você tem que estar já na posição certa. Entendi. Os dentistas estão com aquele mocho bipartido, né? Mocho em cela, você conhece? Mocho,
Mocho em sela. É como Não. se estivesse no cavalo. Ah, sim. Já Por viu? causa da posição. Porque já propicia ficar nos isquios. Você não tem como ficar mal. E as cadeiras deixam a gente com 90 graus de flexão no quadril e no joelho, quando está sentado, nas cadeiras normais. E ele deixa com 120, você praticamente está em pé e sentado. Eu vou Eu comprar sei um que não é. para mim. Tem pessoa que está falando que o som está muito baixo. Agora, o som de quem? É o Ô, meu? Sueli, não sei. Sueli, é o seguinte, aqui, esse Instagram, meu Instagram, o Preparei 50 Mais, é dirigido para pessoas acima de 50 anos e com foco na terceira idade. Então, tem muitos adultos idosos. Eu sei que todo mundo aqui tem seus netinhos aqui e que pode também ajudar a filha, o filho com os netos nessa orientação. Eu soube que você vai dar um curso para bebê. Você poderia falar sobre o que é esse curso, até para as avós indicar para as filhas? Ai, que coisa boa. Você me deixar falar sobre isso, porque Claro, é o meu aqui, projeto atual. Como eu passei por todas as idades já, com os anos de trabalho que eu tive, eu acho que a minha missão é prevenir problemas agora. Eu já cansei de tratar a coluna. Eu gostaria, como eu sei hoje onde começa, eu quero que entendam do começo, para não deixar acontecer lá para frente. Nós temos uma vida que não tem mais jeito. Todo mundo quer trabalhar 12 horas por dia. Modificar a vida não é possível. Eu acho que é possível você introduzir cuidados enquanto é tempo, né? E cuidados eu acho que tem que ser lá no bebê. Então, eu quero fazer um e-book para os pais, né? Seguirem, saber direitinho o que fazer com uma criança até 2 anos, depois a prevenção do que deve ser feito mais para frente, a gente vai vendo. Mas muita gente acha que vai andar de qualquer jeito, criança. Para que ficar em cima? Né? E é tão importante o bebê, ele mesmo ter iniciativa. A alegria de um bebê, quando ele aprende uma coisa, é contagiante. Quando o bebê verdade. começa a rolar sozinho, quando ele começa a engatinhar sozinho, é muito bonito de ver, né? Entendi. E poder estimular isso de uma forma simples, E esse curso que você quer fazer é para as mães ou é para fisioterapeutas? para as mães. Ah, para as Pras mães. mães. E como é Porque que vai ser esse curso? eu Vai vou ser falar de online? Vai ser desenvolvimento motor presencial? normal. Oi? Vai ser online, presencial? Como é que vai ser? Eu vou primeiro fazer um e-book, Tá, né? Onde as pessoas que querem podem entrar e ter informações, entendi. tá? Eu acho que para os pais funciona mais do que. Sei. Porque você tem lá na mão, é um manualzinho, né? E você vai divulgar no seu Instagram esse e-book, aí quem se interessar, entra lá e adquire o e-book para poder ter em mãos, para poder orientar os bebês, passar Isso, para a mãe, os netinhos, etc. É isso? isso mesmo, tá? Eu acho que tudo parte de, de um conhecimento que a gente tem que ter, né? Quando tive os meus filhos, eu já era fisioterapeuta, trabalhava com isso, então para mim não tinha muito problema o desenvolvimento motor. Mas eu tinha livros da criança de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu lia muito, porque eu acho que é importante, é uma responsabilidade sua em educar o seu filho, né?
Claro, tem que dar amor, tem que dar carinho, tem que dar tudo, mas a gente também tem que ter um preparo de conhecimentos do que esperar, porque passa tão depressa. Verdade. Você não vê, tua criança já está subindo nas paredes, não é? É E verdade. aí não foi do jeito certo. Entendi. Quando você vai rolar com uma criança, que você brinca, ela está ouvindo a sua voz, você faz de uma forma lúdica, ela pega gosto por aquilo. Com certeza. Né? Sueli, você já tem previsão de quando vai lançar esse e-book? Provavelmente daqui uns 20 dias, 15, 20 dias. Então tá próximo, né? Está próximo. Certo. Que legal, Sueli. Parabéns pela iniciativa. É muito importante ter uma orientação de uma fisioterapeuta conceituada como você, que já está há bastante tempo na área. Muito legal mesmo. E quem tiver interesse, é só entrar no Instagram da Sueli, que vai estar lá todas as informações de como adquirir esse e-book. Muito legal. Você vai fazer um lançamento online, alguma coisa desse tipo? Vamos sim. Vamos Então, fazer você sim. avisa lá no seu Instagram para a gente ficar sabendo e participar. Tá ótimo. E, Gorete, seu trabalho maravilhoso também, viu? Obrigada, Sueli. Fico muito Acompanho feliz. bastante. Morri de rir de você fazendo ginástica com a Kika. Que legal. Nossa, foi muito bom. Ela pensou que era bem leve, mas deu para suar, viu? Menina, não é mole, não. Você tem um Sueli, tem mais condicionamento algum... físico muito bom, né? Hã? Você tem Para um quem... condicionamento físico bom. Sim, é muitos anos também, né? Eu tenho mais de 40 anos de formada. Para quem não sabe, a Sueli é irmã da dona Kika Sato. Sueli Sato, dona Kika Sato. Até a Sueli ia participar, mas não deu tempo dela chegar lá por causa do trabalho, né, Sueli? Sim, sim. Mas acho que ela entrou, sim, um pouco. Ela entrou, sim. Não sei se ela está aí ainda. Não, eu estou dizendo no dia dos exercícios. Sim, eu ia. Eu ia estar lá também, sofrendo um Pois pouco. é. Mas não vai faltar oportunidade. Ô, Sueli, a gente aqui, eu já estamos o tempo aqui para encerrar a live. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma mensagem que você gostaria de deixar? Olha, está sendo muito bom. Eu acho que cada vez mais, eu acho que as pessoas têm que se preocupar com atividades físicas, com a postura em si, né? Saber o que procurar direito também. Eu acho que quanto mais informações a gente tem, né? É muito legal você fazer essas lives e convidar pessoas para cada vez mais ter mais informações sobre vários assuntos, né? Outro dia eu Pois é. vi com um psiquiatra, gostei muito a sua live com um psiquiatra. Ele é ótimo. Espero não ter demência nem Alzheimer. Sim, não vai ter, não. Eu queria dizer também que a fisioterapia é muito importante, porque a fisioterapia ela devolve a função, né? Então a pessoa tem um problema, às vezes opera um joelho, ou tem algum outro tipo de problema, vai para a fisioterapia. A fisioterapia é incrível, eu sou super fã. E ela devolve a função, e aí depois ela vai para o professor para fazer o treinamento. A diferença é essa: a gente trabalha com exercício, tanto a educação física como a fisioterapia, só que a fisioterapia trata e o professor treina. E agora, no caso da Sueli, ela quer trabalhar com essa parte de prevenção, para que a pessoa não chegue tanto a adultos com tantos problemas, como ela falou aí. Então, ela agora vai lançar esse e-book com bebê, né, com essa orientação, que vai ser muito importante. Eu não conheço ainda, vou conhecer, vou adquirir. E é isso, Sueli, eu só tenho a te agradecer pela sua colaboração aqui na live, no Prepara Esse 50 Mais. Eu que agradeço a oportunidade, Gorete. Muito bom conversar com você, esse teu público muito legal, tá? Espero ter acrescentado um pouquinho de informação. Tudo bem. Se você puder, Sueli, fazer aí o collab, aí a sua live já sai direto no meu Instagram.
Ah, é? Tá. Na hora que você for salvar, você convida colaborador, aí põe lá Prepara aí, que aí ela já fica salva no meu Instagram e meus seguidores vão poder assistir. Se isso não der certo, eu peço depois a minha sobrinha para colocar no meu canal do YouTube. Mas, de qualquer forma, se você conseguir, vai ser melhor. Eu tenho minha secretária que me ajuda, pode deixar. Ah, tá. Se eu não souber fazer, tá bom? Inclusive, vai indicar o seu projeto. Muito obrigada. Um grande De nada. beijo. Beijo. Obrigada a todos que participaram. Beijão. Obrigada a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, Sueli. Tchau, um Até. beijo. Tchau, Beijo. até mais. Tchau.